O Sermão da Montanha, parte 10. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. Olha o que está escrito. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E ao que te quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Cristo estava mostrando para aquele povo que eles não estavam mais debaixo do regime da lei, onde era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Você encontra isso em Êxodo capítulo 21. E sim, debaixo da graça, onde é, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que te pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, com a vinda de Cristo na terra, muitas coisas mudaram. Cristo nos mostra que temos que ter estrutura espiritual para não sairmos dos planos de Deus, caso acontecer algo aparentemente injusto, ou até mesmo uma injustiça com nós. Ele nos ensina que o nosso coração deve ser puro, tendo somente amor e não rancor para com os nossos semelhantes. As coisas que Jesus nos pede não são coisas atrativas ao coração humano. Os ensinos de Jesus são ensinos espirituais, são ensinos do coração de Deus que descem ao coração humano e que são desafiadores para as nossas vidas. Muitas vezes temos a tendência de resistir aos ensinamentos de Cristo, o que na realidade é errado. Então aqui nós encontramos Cristo, ele apresentando para aqueles seus seguidores, que eles tinham recebido o ensinamento da lei. A lei era o seguinte: você ferir alguém, você era ferido. Se você batesse no rosto de alguém, você receberia aquela pancada de volta. Se você machucasse alguém, você seria machucado na mesma proporção. Era assim que funcionava na lei. Aí Cristo veio e fala: olha, não é mais assim. Se alguém te bater em um lado, oferece o outro. Se alguém te fizer andar 1 milha, ande 2. Ou seja, Cristo veio mostrar o quê? Que nós não temos que ficar batendo de frente com as pessoas. Isso não significa que você tem que ser bobo, não é isso. Tem coisa que você tem que exigir os seus direitos. Mas você tem que ter o discernimento espiritual. Tem determinadas coisas que a melhor coisa a fazer é você evitar. Então, quando fala que bater num lado, oferecer o outro, não é literalmente alguém vai lá, bate em você e você vira a face para a pessoa bater do outro lado. Não é de uma forma literal. Aqui Cristo estava mostrando o quê? Você tem uma estrutura espiritual para que aquela ofensa, para aquela pancada, aquele maltrato não venha te desequilibrar espiritualmente ao ponto de você guardar uma mágoa no coração, ao ponto de você guardar um rancor no coração, ao ponto de você sair dos planos de Deus. Então aqui nós podemos observar Cristo mostrando qual é a forma de Deus, a forma que Deus quer. Nós não estamos mais debaixo da lei, agora nós estamos na graça. Vamos continuar. Como temos que lidar com o nosso próximo? Aqui é feita uma pergunta, porque se você observar Mateus 5, capítulo 5, versículo 38 ao 42, está relacionada ao tratamento com o próximo. Como temos que lidar com o nosso próximo? Romanos capítulo de número 12, versículo de número 17 está escrito: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Olha que interessante. Não torneis mal por mal. Na lei, você devolveu o mal com a maldade. Aí agora vem na graça, aí Deus vem e fala: não torne o mal com o mal. Alguém te fez o mal, não faça o mal para essa pessoa. Alguém te prejudicou, não prejudique essa pessoa.
Por quê? Porque nós temos um justo juiz que é Deus. E Deus se encarregará de fazer a devida justiça. Quando você paga o mal com o mal, você é pior do que aquela pessoa. Você reclama dela, mas você é pior do que ela. Então nunca faça o mal para ninguém. Alguém te fez o mal, faça o bem para esta pessoa. Alguém te prejudicou, ore por essa pessoa. Aí aqui vamos ver um exemplo de alguém que conseguia fazer isso. Atos capítulo de número 7, versículo de número 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui mostra o Estevão, um servo de Deus, que chegou em uma determinada região, estava pregando a palavra de Deus, e as pessoas se levantaram contra ele. E o levante foi tão sério, tão grave, que chegaram à conclusão de matá-lo. E começaram a tirar pedra em Estevão. Estavam matando ele a pedradas. Estevão se ajoelhou, olhou para o céu, e ali no momento final da sua vida, ele pediu a Deus que Deus não levasse em consideração aquele pecado, aquelas falhas. Ou seja, uma pessoa convertida, uma pessoa de Deus, ela entende que quando alguém faz uma maldade com ela, ela compreende que por trás daquela maldade existe o quê? Uma ação espiritual, existe demônios. E que a luta daquela pessoa não é com aquela pessoa que fez o mal, e sim contra os demônios que usam aquela pessoa. Então aqui nós podemos ver que Estevão começou a pedir que Deus não levasse ali em consideração. Uma pessoa transformada, uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa salva, diante da injustiça, ela coloca na mão de Deus, ela pede que Deus conduza a situação da melhor forma possível e com misericórdia. E Estevão nos dá essa lição. Vamos ler mais uma vez, Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Não leve em consideração o que eles estão fazendo comigo. E tendo dito isso, adormeceu. Adormeceu aqui é morreu, viu? Não é que ele pegou no sono, não. Ele morreu. Ele foi morto a pedradas. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu sempre falo o seguinte, que o forte que a Bíblia está falando aqui não é você ser forte fisicamente, é você ser forte espiritualmente. A pessoa que é forte espiritualmente, ela deve suportar quem é fraca espiritualmente. Porque a pessoa que é fraca espiritualmente, ela vai estar sempre pisando na bola. A pessoa que é fraca espiritualmente, ela vai estar sempre criando situações para te aborrecer. E você que é forte espiritualmente, você deve suportar. E quando fala em suportar, é o seguinte, não é você concordar, não é você passar a mão na cabeça, não é você, está tudo certo, não. É você ter uma estrutura espiritual para que aquela fraqueza daquela pessoa não entre no seu interior. Para que a fraqueza daquela pessoa não te ofenda ao ponto de você começar a guardar mágoa, rancor, ressentimento. Da fraqueza daquela pessoa, você deixa ela fora de você. E nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quando finaliza falando não agradar a nós mesmos, porque se nós formos agradar a nós mesmos, às vezes nós vamos devolver na mesma moeda. Só que a Bíblia fala, não torne o mal com o mal, não pague o mal com o mal. Se nós formos agradar a nós mesmos, algumas pessoas nós vamos até deixar de cumprimentar, nós vamos até deixar de dar um bom dia, mas espera aí, não é isso que Cristo nos ensina. A palavra de Deus não nos ensina isso. Lógico que você pode ter limitações com a pessoa, mas você tem que manter uma postura, você tem que procurar ter um bom relacionamento, você tem que procurar ser uma pessoa agradável. Então quando vem e fala, os que são fortes, suporte os fracos, é nesse sentido. Não é você concordar com aquele erro, não é você passar a mão na cabeça daquele erro, não é você aplaudir aquele erro, tadinho, é fraco, não. É aquele erro não entrar dentro de você. A pessoa falou isso de você. Normal.
Falou. Aquilo não muda em nada. Você olha para a pessoa e olha para ela normal. Você não olha para aquela pessoa com rancor, com ódio, com raiva. Ah, falou mal de mim. E quando está nas tuas condições de abençoar aquela pessoa, você não deixa de abençoar. Pelo contrário, você abençoa a vida dela. Por quê? Porque nós somos abençoadores. Deus nos chamou para sermos abençoadores e não amaldiçoadores. Agora, irmãos, esse comportamento, esse relacionamento conforme Cristo ensina, essa estrutura de bater numa face e virar outra, se fizer andar uma milha, ande duas, isso é algo que a pessoa não vai conseguir do dia para a noite. Isso leva um tempo. É um processo de transformação. Não é você ir na igreja hoje, você escutar uma pregação e a partir de amanhã você só agir perfeitamente. Não. Leva tempo. Até você amadurecer, até você conseguir ter uma estrutura espiritual para conseguir colocar em prática, leva tempo. A transformação humana não é do dia para a noite. A transformação humana leva tempo. A Bíblia também fala sobre isso. E vamos dar sequência. A nossa transformação não será do dia para a noite. Vai levar um tempo. Mas é necessário, primeiramente, que você esteja disposto a mudar. Caso contrário, a sua transformação nunca virá. Se você estiver disposta a mudar, Deus vai ensinando devagar o que você tem que fazer. E se você seguir as orientações dele, o milagre da transformação vai acontecer na sua vida. Leia Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda do justo, aqui está se referindo à vida do justo. Quem é justo? Quem é justificado pelo sangue de Cristo. Nós nos tornamos justos quando nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Quando nós nos entregamos a Cristo, aí sim passamos a ser pessoas justificadas. A vereda do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, é como o nascer do sol. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O sol não nasce de uma vez. O sol vai nascendo aos poucos, até ser dia perfeito. Assim a nossa transformação, ela não é de uma vez. Ela vem aos poucos. Se você pensa que você vai conseguir a transformação do dia para a noite, não vai. Leva tempo. Agora, o que você não pode parar, o que você não pode é desistir. Você tem que continuar buscando a transformação da sua vida. Você tem que continuar buscando o crescimento até o sol raiar, até a palavra de Deus, o entendimento de Deus, a presença de Deus brilhar, raiar na sua vida. Aí sim você conseguiu aquela transformação. Aí quando alguém tentar te prejudicar, quando alguém falar mal de você, quando alguém ficar com fofoca no seu nome, com seu nome, aquilo não vai te inferir em nada. Aquilo você ouvindo e não ouvindo é a mesma coisa. Você está num patamar espiritual que você você não perde mais tempo com fofoquinhas, disse-me-disse. Isso daí é para meninos na fé, para aquelas pessoas que estão começando, aquelas pessoas que ainda não amadureceram. Quem já amadureceu já está num patamar mais à frente, já está preocupado em ganhar almas para Jesus, já está preocupado em tirar as pessoas das mãos de Satanás e levar para as mãos de Cristo. Quando a pessoa tem esse encontro com Cristo, irmãos, essas coisinhas bobas que às vezes acontecem e você vê as pessoas se chateando, elas passam por cima disso daí. Agora essa transformação é necessário você buscar, senão você vai sempre continuar no mesmo patamar de meninice, no mesmo patamar de não desenvolvimento da fé. Vamos ver uma outra passagem bíblica. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6 está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem foi que começou a boa obra em nós? Foi Deus. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir, ele vai aperfeiçoar essa obra. Agora, mais uma vez eu ressalto, não é do dia para a noite. Agora também o tempo depende de você. Quanto mais você buscar a Deus, mais você terá de Deus, mais você crescerá na fé. Quanto menos você buscar de Deus, menos você terá de Deus. Depende muito da sua vida também. Depende muito de como você vai levar Deus a sério ou não. Não é o tempo de igreja. Eu posso estar na igreja há 40 anos, 50 anos, 60 anos e não saber onde é que fica o livro de Mateus. Ou eu posso estar na igreja há anos e anos, já ter um conhecimento, uma maturidade espiritual,
onde eu ganho almas para Jesus, faço a diferença para o reino de Deus, tenho um casamento abençoado, uma família abençoada. Agora, quando a pessoa só tem um título de crente, faz tudo errado, não pratica nada do que Deus fala, não vai ser o tempo de igreja que vai fazer Cristo aperfeiçoar a minha vida. O tempo de igreja não quer dizer nada, irmãos. Jesus não assina a carteira de ninguém. Tempo de empresa vale a pena. A pessoa tem uma carteira assinada, vai lá, recebe um benefício no final. Tempo de igreja não quer dizer nada no mundo espiritual. O que conta no mundo espiritual é se nós estamos em obediência ou não. É isso que conta no mundo espiritual. Não é o tempo que eu sou pastor. O tempo que eu sou pastor não vale nada no mundo espiritual. O que vai definir no mundo espiritual se eu serei abençoado ou não é como eu conduzo a minha vida. É como eu ajo no meu dia a dia. E muitas pessoas não entendem isso. Às vezes esperam da igreja, ou às vezes estão na igreja e acham que o tempo de igreja é o suficiente para ser abençoado. Não é. É você com Deus. É a sua busca diária. É a sua obediência diária. Então aqui em Filipenses nós podemos observar que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa também. Quando a transformação acontece na sua vida, você verá o quanto você perdeu tempo não amando ao seu próximo. Coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou ao seu coração. E aqui eu deixo o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Pai, todas estas pessoas aqui presentes. Que elas sejam alcançadas e fortalecidas por Ti. Meu Deus, que o Senhor possa dar estrutura espiritual. Que este povo possa ser fortalecido na fé. É o que eu te peço, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.